intimidade com Deus. Senhor, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te louvo por esse tanto de gente, amado, que tu tens direcionado à nossa web rádio, ao nosso Ministério Vivos. São pessoas que acessam, às quais tu ministras ao coração, tu edificas. Eu te louvo por isso, porque eu sei, Senhor, que tudo isso é a ação do teu Espírito, é a tua honra, é a tua glória, Pai. Quero também, Senhor, clamar por esses que estão agora conectados, meu Deus. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus, onde os teus servos estão precisando do teu amparo, do teu calor, que tu venhas aquecê-los, meu Senhor, despertando nesses corações a consciência de pecado, para que assim haja a confissão e desta forma, meu Deus, haja condições para que teu Espírito trabalhe livremente em cada uma destas vidas. Ó Deus, eu declaro sobre estes a tua paz, a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. E dá-nos ainda, Senhor, a instrução, dá-nos ainda a sabedoria, dá-nos ainda o entendimento para falarmos a respeito do teu santo e bendito ministério. Oh, glórias a teu nome, Senhor. Amados, vamos falar um pouco hoje a respeito de intimidade com Deus. A pergunta é, o que causa a intimidade com Deus? Você já parou para refletir o que causa a intimidade com Deus? É muito comum nós ouvirmos as pessoas falar que a necessidade de sermos íntimos do Senhor, desenvolvermos intimidades, desenvolvermos comunhão, ou seja, amizade com o Pai. Mas como é que essas coisas se procedem? Qual é o caminho para alcançarmos a intimidade com Deus? E uma palavra interessante, irmãos, foi proferida por Jó, lá no capítulo 42, versículo 5. Ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a exemplo de Jó, eu passei 28 anos da minha vida. Elias Oliveira passou 28 anos da vida dele apenas ouvindo o Senhor, apenas ouvindo de Deus, mas não conhecia o Senhor verdadeiramente. Meus olhos não haviam visto o Senhor. Eu sabia que Deus era todo-poderoso, eu sabia que o Senhor fez os céus e a terra, eu sabia que o Senhor deu-nos Cristo Jesus, eu sabia que o Senhor tinha feito os céus e inferno, enfim, eu tinha todo o conhecimento, todas essas coisas a respeito do nosso Senhor Deus, mas era um conhecimento intelectual, era um conhecimento que estava apenas no campo da intelectualidade. Por que isto, amados? Porque não havia comunhão com o Senhor, não havia intimidade, amizade, proximidade, não havia aquele abraço, não havia aquele mover do Espírito na vida. E é isso que nós precisamos desenvolver. Nós não podemos ficar apenas na intelectualidade. Não, eu conheço Jesus. E aí você coloca aquelas coisas, aqueles paramentos que relacionados à religiosidade. Mas, amados, é preciso sairmos desse ponto. Nós não podemos ficar presos a este ponto. É preciso, irmãos, conhecermos a Deus. Mas antes de sabermos o que causa a intimidade com Deus, nós precisamos lembrar, irmãos, relembrar que fomos criados para sempre ter intimidade com o Senhor. Esse é um ponto muito importante. O homem, ele foi criado por Deus para que ele fosse amigo, para que fossem amigos. Era esta a ideia do Senhor Deus. Tanto é que o Senhor andava pelo jardim do Éden, conversava com Adão, certamente com Eva também, tinha prazer nessas coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A palavra de Deus em Gênesis nos dá a entender que Deus e Adão tinham muita proximidade mesmo. Eram amigos, eram íntimos. E essa intimidade, irmãos, ela foi rompida a partir do momento em que entrou a desobediência no coração dos homens. A partir do momento que Adão e Eva, que Eva e Adão pecaram contra Deus. E nós hoje, irmãos, como homens, precisamos rever toda essa situação. Reavaliar toda a nossa vida e buscarmos a intimidade que foi perdida lá no passado. Isaías 59, versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Então, qual é o empecilho entre o homem e Deus? Qual é o empecilho que impossibilita a comunhão do homem com Deus? Isaías 59:2 é claro, ele coloca de forma clara: as vossas iniquidades, meus irmãos. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu quero dizer para você de forma clara, a partir do momento que o homem tem o seu pé, tem a sua vida, pecadinhos agradáveis, pecadinhos de estimação, a partir do momento que o homem prefere andar segundo os rudimentos, os ensinamentos deste mundo, prefere andar mais segundo a religiosidade do que segundo o mover do Espírito de Deus, eu quero dizer que ele torna-se iníquo, ou seja, ele torna-se impuro diante do Senhor, com pecado não confessado na vida. E esses pecados, irmãos, é que separam o homem de Deus. Por exemplo, deixe-me trazer um exemplo para vocês. Eu, Elias Oliveira, não adianta eu estar falando isso aqui para você. Não adianta eu estar comentando essas coisas para você se porventura eu desenvolvo no meu cotidiano uma vida impura, uma vida imunda, uma vida muitas vezes na prostituição, no adultério, na mentira, na fornicação, enfim, na impureza. Não adianta, amado, porque a partir do momento que eu me delicio com os prazeres da carne, a partir do momento que eu dou vazão à carne, seja qual for o fruto, eu estou em iniquidade, eu estou em pecado e por consequência eu tenho a minha comunhão, a minha intimidade com Deus rompida. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles, a partir do momento que pecaram, que comeram do fruto, o problema não estava no fruto, o problema estava na obediência a Deus, porque o Senhor diz, não comeis, não comeis. E é isso que o Senhor diz para nós hoje, irmãos, não façais isso, não faça aquilo, olha os frutos, é preciso frutificar segundo o Espírito de Deus, é preciso não dar vazão à carne, é preciso dizer não à carne, mas a partir do momento que nós não observamos esses ensinamentos, estamos nos assemelhando a Adão e Eva, porque foi exatamente isso que Deus falou para Adão e Eva, de todas pode comer, exceto daquela. Talvez muitos ainda pensam que o pecado, porque eles comeram do fruto, e o fruto era assim um tanto quanto mágico, e quando eu comer do fruto... Não, amados, foi apenas a materialização da desobediência. O pecado foi a materialização da desobediência ao comer o fruto. Se o fruto era uma maçã, uma laranja, uma pera, você não vê muito ao caso. Uma coisa com certeza não era o sexo, como diz alguns. Isso absolutamente não era. Entendem? Porque eles eram santos. Tudo foi dado a Adão e Eva em santidade. Então o sexo, consequentemente, era santo. E eu creio plenamente que Adão e Eva, antes do pecado, tiveram filhos e filhas. E muitos. Mas isso não é a questão. Esse não é o tema do nosso momento. Qualquer dia vamos abordar sobre essas coisas. Amém? Hoje estamos falando o que causa a intimidade com Deus. E amados, a partir do momento que eu deixo o pecado criar raízes, fincar alicerces na minha existência, eu não tenho condições de ouvir a voz do Espírito. Eu não tenho condições de ouvir a voz do Espírito. E por consequência, eu também não tenho condições de entender a vontade do Espírito Santo na minha vida. Entende? A pessoa vai para a igreja vazia, muitas vezes, e volta de lá vazia. Por quê? Porque estão em pecado, porque estão vivenciando uma vida longe da realidade de Deus. Então não adianta, você vai à igreja, canta, ora, quando você sai da igreja, sai vazia, acabou. Você se pergunta, poxa, fulano de tal diz isso, olha, fulano de tal se alegrou tanto na igreja, ele sentiu a presença de Deus, por que eu não senti a presença de Deus? Por que eu entrei daquele jeito e saí muitas vezes pior? Irmãos, o sacerdote para entrar no Santo dos Santos, ele se preparava, ele santificava a sua vida e desta forma tinha acesso aos santos dos santos. E eu quero dizer para você hoje, irmãos, que, entre aspas, a igreja é o santo dos santos.
porque é o local onde nós congregamos com nossos irmãos para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Senhor. Evidentemente que a igreja maior é o nosso próprio corpo, porque a Bíblia nos diz que somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas eu estou pegando pelo aspecto físico. Como eu, Elias Oliveira, como você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu jovem amado, pode sujar o templo, ou seja, a morada do Espírito Santo de Deus com as imundícias do pecado? E você ainda quer intimidade com Deus? Você ainda quer cantar na frente da igreja? Você ainda quer orar? Você ainda quer pregar? Você ainda quer fazer um monte de coisa para o Senhor? E a vida impura? A unção só é possível quando há intimidade com o Senhor, quando há comunhão com o Senhor. Amém? O Senhor nos diz ainda que é necessário confessarmos os nossos pecados continuamente. É preciso confessarmos os nossos pecados continuamente. 1 João capítulo 1, versículo 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eis a grande questão. Quero eu ter comunhão com Deus? Primeiro passo, arrependimento. É necessário que eu tenha arrependimento na minha existência, que eu confesse o meu pecado a Deus, que eu coloque o meu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou errado, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, eu fiz isso que não te agradou, fiz aquilo que não foi da tua vontade, apresento diante de ti, quero apresentar esse pecado diante de ti, Senhor, para que tu laves no teu sangue, para que tu restaures a minha vida. Olha, Deus, eu também tenho um acordo contigo, e o acordo é: eu não mais farei tal pecado. Eu não mais errarei em tal área. Outro texto na Bíblia nos diz que devemos resistir o pecado até o sangue. Ou seja, eu preciso, amado, ser duro para o pecado. Preciso ser duro para o pecado. Eu preciso ser resistente para o pecado. Eu preciso ter minha vida fechada para o pecado. Eu preciso ir até as últimas consequências a negar o meu Senhor Deus, porque pecar é negar a Deus. Quando eu peco, eu estou negando a Deus nas minhas atitudes. E essa negativa, irmãos, faz com que haja separação entre minha vida e Deus, entre Deus e minha vida. Então, irmãos, nós não podemos mais dormir no pecado, nós não podemos mais nos alegrar, nunca podemos mais, nós não podemos esperar as coisas no pecado. É preciso que tenhamos a consciência que, se erramos, vamos purificar. Se erramos, vamos buscar a purificação. Se erramos, vamos buscar o perdão que vem dos céus. E ainda, irmãos, confessar significa concordar com Deus sobre os nossos pecados. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou concordando com Deus que estou errado, que eu caí, que eu falhei. E é nessas coisas que consiste o arrependimento, porque a partir do momento que eu tenho consciência que eu errei, eu busco arrependimento para a minha existência. Irmãos, o que é que causa intimidade com Deus? Aquilo que causa intimidade com Deus, irmãos, muitas vezes está nas provações. Sim, porque nos momentos difíceis da nossa existência, nós somos tendenciosos a nos aproximar de Deus. Você anotou isto? Quando você perdeu o emprego, aí você corre para o jejum. Quando você está enfermo, você corre para a oração e para o jejum. Quando você está com algum tipo de problema, você corre para a oração e jejum. Você procura aproximar-se de Deus. Você procura ser uma pessoa diferente. Mas quando as coisas ficam boas, você perde isto de foco. Mas nós não podemos, irmãos, buscar intimidade com o Senhor apenas em meio às provações. É preciso que essa intimidade seja uma busca contínua. E essa busca contínua implica em vivermos em santidade, em vivermos em oração, em vivermos em comunhão, em vivermos lendo a palavra, comendo a palavra, nos enchendo dela, nos alimentando dela, orando continuamente. Muitos irmãos não fazem nada para Deus. Não fazem nada. São aquelas pessoas que vão à igreja uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, chegou em casa, joga a Bíblia na estante e pronto. Só o próximo culto. Não, você nunca terá intimidade com Deus dessa forma. Você nunca terá intimidade com Deus. Para que você tenha intimidade com o Senhor, é preciso reservar tempo, é preciso dar tempo, é preciso doar tempo, é preciso doar-se para o Senhor, é preciso reservar espaço na tua existência para a presença do Senhor, para as coisas de Deus.
se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, se eu não tenho condições de jejum, se eu não tenho condições de ir no monte, no vale, enfim, de buscar o Senhor, como eu posso ter comunhão com o Senhor? Como posso eu ter intimidade com Deus? O que é intimidade? É algo que é fruto da proximidade. Se eu sou próximo de alguém, eu sou íntimo dele. Se eu não sou próximo, é impossível ser íntimo. Tem muitos de vocês que me ouvem. Muitos de vocês que me ouvem. Eu sou íntimo de você? Não. Sou teu amigo? Com certeza. Mas sou teu íntimo? Não. Por que não sou teu íntimo? Porque estamos distantes, não temos comunhão. É preciso que venhamos a dar lugar para o mover do Espírito na nossa existência, para que assim possamos ter comunhão com Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Irmãos, nós devemos buscar a intimidade com Deus quando nós abandonamos o pecado, quando nós deixamos que a palavra de Deus seja o martelo que vem, que quebra a penha é a pedra, que quebra a pedra do pecado, que despedaça a pedra do pecado, que destrói por completo a pedra do pecado na nossa existência. E é isso que o Senhor diz em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? E a partir do momento, amados, que nós tomamos consciência e queremos que o Senhor venha e faça alguma coisa na nossa existência, nós deixamos que a sua palavra entre e arda em nossos corações como fogo, e que as suas realidades, as suas verdades venham como um martelo e que bata com muita intensidade sobre a nossa existência, quebrando por completo o nosso pecado, a nossa pedra, a pedra do pecado, para que assim possamos ser segundo o coração de Deus. E ainda Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, a intimidade do Senhor é aberta a todos os homens, mas a condição é aos que o temem, aqueles que respeitam a visão de Deus, aqueles que respeitam os princípios do Senhor, aqueles que leem a palavra do Senhor e a entendem como verdadeira e a praticam no seu dia a dia. A estes, a intimidade do Senhor é uma realidade. E é assim, amados, que nós podemos ter intimidade com o Senhor, quando nós temos consciência que somos pecadores, que temos consciência que precisamos confessar os nossos pecados, que é preciso deixar as coisas relacionadas a Deus fluir e encontrar lugar em nossos corações. Quando nós morremos para nós mesmos e deixamos apenas o Senhor dominar toda a nossa existência. Dessa forma, irmãos, teremos comunhão com Deus, com certeza. Amém? Que Deus tenha falado ao teu coração, que o Senhor possa alimentar a tua existência, que você possa ser despertado para entender que não podemos mais viver segundo o entendimento desse mundo, mas segundo a vontade de Deus em todas as questões. Amém? Glórias a Deus por isso.